Shabbat Shalom, irmãos. Vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 31. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 31. Amém, irmãos? Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, Esaú: estou a ponto de morrer. De que me aproveitaria o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Aleluia. Agora, voltando aqui na passagem, essa história é uma história, acho que conhecida por todos, onde Jacó compra na mão, compra por meio de juramento, aleluias, a primogenitura do seu irmão mais velho. Ele vende, Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó. Só que essa passagem, ela falou muito comigo, porque ela reflete muito em nossa geração, em cada um de nós muitas vezes. Porque muitas vezes estamos vendendo o nosso direito de primogenitura sem percebermos. E primeira coisa que nós temos que entender é o que é essa primogenitura. Que direito é esse? Que direito é esse que esse homem teve a ousadia de desprezar? Como nós, muitas vezes, se não vigiarmos, praticamos. Primogenitura, irmãos, não fala simplesmente de receber uma bênção. Primogenitura não fala simplesmente de uma imposição de mãos ali pelo seu pai. Mas primogenitura fala primeiramente de deveres e responsabilidades. O primogênito, aleluia, ele tinha ali o principal dever de, a partir que o pai ali falecesse, ele é que tomaria conta da sua família. E isso não é um costume simplesmente semita, mas também é um costume que há pouco tempo existia no meio do nosso povo. O pastor Juraci deve se lembrar disso e muitos outros irmãos. Que o irmão mais velho ali, ele era responsável. Quando o pai não está na casa, os irmãos mais novos abaixam a cabeça para o irmão mais velho. Infelizmente, esses costumes foram deixados. Então, primogenitura aqui, irmãos, antes de receber a bênção, vai falar dos deveres que Esaú tinha. As responsabilidades que aquele homem tinha. Ele era o responsável, por meio da sua primogenitura, de guiar o povo do Criador. Jacó, ele recebeu porque Esaú desprezou a sua responsabilidade. A primeira coisa que fez Esaú vender foi porque ele já desprezava. Ele não tinha apego. E, fazendo uma interpretação minha, Esaú fala de quem? Do irmão mais velho. E isso acontece muito dentro das congregações com os irmãos mais velhos. Ou muitas vezes com aqueles crentes que nascem dentro da congregação. Ao passar do tempo, ele começa a desprezar o seu chamado. Ou também ele passa a não valorizar tanto o seu chamado. Diferente de quando nós somos novos. Quando a gente chega na congregação, quando a gente conhece o poder do Criador, irmãos, você vai com tudo em cima dele.
Você quer receber o batismo, você quer receber mais dons, você quer fazer mais, você quer limpar a igreja, mas o tempo vai passando. Aí vai se tornando irmão mais velho. Aí acha que o irmão mais novo é que tem que fazer tudo. Acha e começa a desvalorizar o chamado que o Criador tem na sua história. Então, ele vendeu ali a sua primogenitura por um prato de comida, porque primeiro ele já desprezava no seu coração, ele não valorizava. E assim também é conosco. Muitas vezes não estamos valorizando aquela responsabilidade que o Criador colocou nas nossas mãos. Muitas vezes temos desvalorizado as promessas, porque promessa, irmão, ela está ligada sempre à responsabilidade. Você tem uma promessa, o Criador vai te fazer grande, o Criador vai te exaltar, o Criador vai te usar, mas sobre isso tem a responsabilidade. E sobre a responsabilidade tem a dificuldade. Porque se você vai ser grandemente usado na presença do Criador, é porque você também vai passar por batalhas árduas. É porque você vai ter que ser perseguido. Só que muitas vezes a gente só liga o pensamento na promessa. A promessa. E esquecemos dos nossos deveres. E quando a luta começa a vir, quando o cansaço vem, aí nós começamos a desvalorizar. É assim que tem acontecido. As pessoas muitas vezes hoje, dentro não só da nossa congregação, mas de tantas outras, não valorizam mais por causa das lutas. Estão cansados. Não é ocasião para ninguém julgar aquele que está cansado, mas orar e interceder por ele. Isso é algo que nós temos que aprender. Se você está forte, ora para aquele que está cansado, porque a caminhada não é fácil. Não é a mesma coisa eu que tenho 26 anos e o pastor ou os irmãos que já estão chegando aos 60. Não é a mesma coisa. Não é desonra uma idade dessa, é honra. É honra. Porque até hoje estão de pé. Mas fica cansativo, fica difícil. Então nós temos que, antes de tudo, aprender a valorizar as nossas responsabilidades. Como o pastor Rogério ministrou aqui antes, falou um pouco aqui antes, é um privilégio poder falar da palavra do Criador. É um privilégio poder subir neste lugar e louvar o teu santo nome. É um privilégio conhecer aquele que é dono de todas as coisas. Isso é um privilégio. Só que o problema é que tem irmãos que, por trabalharem demais, estão cansados. E tem outros que, por não fazerem nada também, estão cansados. Irmãos, temos que valorizar aquilo que nos foi dado. Valorizar as nossas responsabilidades. Valorizar a nossa primogenitura. E quando eu falo de primogenitura, falando de responsabilidade, isso liga também a chamado. E o que é então o prato de lentilhas que Esaú comeu? São as nossas necessidades carnais. Então ele vendeu a sua primogenitura em troca de um prazer carnal, de uma necessidade carnal. E é assim que muitas vezes nós fazemos. Trocamos as nossas responsabilidades na obra do Criador, seja dentro da comunidade, ou seja fora dela, por causa das nossas necessidades, dos nossos prazeres carnais. Por isso, muitas vezes, somos comparados a esse homem. Por isso, muitas vezes, somos comparados. Porque no momento de necessidade, Esaú trocou aquela bênção que ele tinha por um prato de comida. E não é muito diferente de nós. Muitas vezes temos responsabilidade. Porque, irmão, responsabilidade na obra é de todos. A palavra manda ide para todos. Ler a escritura, meditar de dia e de noite para todos. Louvar a ele, todos. Então, não tem esse critério, é o pastor que tem que fazer, é o presbítero, é o diácono, não. Divulgar a boa nova, ser melhor como ser humano, seja marido, filho, esposo, esposa, isso é uma obrigação, isso é um mandamento para todos.
Essa responsabilidade está ligada a cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós trocamos essas responsabilidades por causa dos nossos desejos, nossas necessidades particulares. Ao invés de preparar uma palavra para a noite de sábado, ou para a noite de domingo, ou para o meio de semana, eu vou fazer uma hora extra no serviço que eu ganho mais. Isso é vender a sua primogenitura. Ao invés de preparar um louvor novo, aleluias, eu vou assistir uma novela, um filme, ou eu vou fazer um churrasquinho. Isso é vender a sua primogenitura. É quando você deixa de colocar as coisas do Criador como primícia na obra dele. Isso é vender. Isso é ser como Esaú. É ser como ele. É o mesmo pecado que ele cometeu. Se você não está vivendo as suas responsabilidades, é porque infelizmente primeiro você não valoriza. Porque quando a gente valoriza, a gente corre atrás. A gente corre atrás. Quando valorizamos algo, verdadeiramente nos colocamos à disposição para fazer. Então, se você não está buscando ser um servo melhor, ser uma serva melhor, se você não está buscando ser um empregado melhor no seu serviço, um filho, um pai, uma mãe melhor, um servo dentro da casa do Criador melhor, é porque infelizmente você já não está mais valorizando. E se as coisas que te interessam, ou se as coisas carnais, se as coisas que você entende como necessidade carnal, estão ocupando o espaço que é para o Criador, então você já vendeu. Olha para dentro de você, se pergunta, por que eu não subo mais aqui? Por que eu não panfleto mais? Por que eu não prego mais? Por que eu não estou louvando mais? Por que antes de subir e louvar, eu não me consagro mais para poder descer? Por quê? O que está acontecendo? Porque às vezes, irmãos, de forma cega, talvez ingênua, você não percebeu, mas você trocou a sua promessa por um prato de lentilhas. É a realidade. Ah, não estou fazendo porque eu não quero. Mentira de Satanás que está jogando na sua cabeça. Você não está fazendo porque algo mudou dentro de você. Hoje é noite de resgatar as suas promessas. Essa noite é noite de resgatar a sua primogenitura. É noite de se levantar e voltar a fazer o que você fazia e fazer de forma melhor. Essa noite é noite de não sermos como Esaú, mas como Jacó. Porque a diferença entre Esaú e Jacó é muito fascinante para mim. Porque Jacó era como Esaú em certo momento. Ele é homem, ele é humano, ele errava, ele enganou seu irmão. Isso não é certo. Ah, mas ele tinha uma promessa. Não importa. Os meios não justificam os fins. O Criador não precisava do jeitinho de Jacó para abençoar a vida dele. Não precisava. Então Jacó errou. E em diversos momentos ele erra. Ele começa a dar mais carinho para a esposa dele que ele ama do que a outra irmã, que é a Leia. Ele errou de novo. Por quê? Porque Jacó era um homem como qualquer um de nós, irmãos. Ele errava. Só que diferente de Esaú, ele permanecia tentando. Ele não desistia. Ele não parava. A diferença de Jacó era essa. Esaú desistiu da sua responsabilidade. Jacó permaneceu tentando. Essa era a diferença. Não importa se você subiu aqui em alguma ocasião e você errou uma palavra, ou até como eu errei um estudo, errou uma forma de falar. Não importa. Importa que você se levante e comece a viver novamente as responsabilidades, as bênçãos que o Criador te deu. Isso é o que importa nessa vida. Cair, irmãos, isso é natural do homem. Aleluia, que venhamos insistir em não cair. Mas o levantar, isso tem que ser diário. Tem que ser diário.
Você não pode parar de subir só porque alguém riu de você, ou porque você cantou errado, ou porque você não pregou da forma que deveria. Mas você deve subir, aleluia, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Que Adonai seja louvado nessa noite.